Curso de Inteligência, aula 23. Padrões e diferenças. Diagrama HTM. Agora nós vamos partir para o aspecto prático mesmo dessa ciência chamada inteligência artificial e dos gráficos HTM. Bem, nós completamos aqui todos os fatores, todos aqueles 9 fatores da nossa tabela Excel, né, com os defeitos de veículos. Né? Chegamos a este padrão aqui. O padrão encontrado em uma amostra é este daqui. A condição 1 é, aqui mostrar para vocês, a quilometragem. Uma quilometragem, né, não média, mas um pouco abaixo da média. Talvez por volta aí dos 50 mil quilômetros na nossa amostragem de veículos. Né? E os outros fatores nós colocamos aqui, ó. A maior parte leve. Só este aqui, o 7, que se refere a poltronas danificadas, né? Um pouco assim mais desgastado, tá? Então, é um veículo de idade média para baixa, tá? Com uma quilometragem, sim, significativa, mas ainda média, tá? Bem, este vai ser o nosso padrão da amostra observada, tá? Isso aqui é como se fosse uma média dos veículos que nós olhamos em uma amostra. Né? Talvez em 200 veículos, 300, tá? A pessoa olhou a frota dela. E agora, né, nós poderemos também ter um modelo um pouco mais posicional como este daqui, né? O critério 7 é, se não me engano, do desgaste de poltronas. Está aqui, ó, para vocês verem, tá? É o 7. Então, nós melhoramos um pouco a representação com quatro pontos. Ó. O que aqui era um desgaste pequeno, começando para as poltronas do veículo todo. Aqui agora nós resolvemos detalhar, né, por região visualmente as 4 poltronas. Compreenderam? Então, depois nós vamos aumentar a área desse gráfico. Aqui é para dar algo que esteja no campo visual de vocês facilmente, para vocês constatarem. Então, este seria um modelo um pouco mais detalhado da posição das poltronas, com seus desgastes, tá? Para quê? Para que a pessoa que inspeciona isso, né, possa facilmente ver, né, como está o desgaste de cada poltrona, na média, nesse modelo sensível. Tá? E depois nós vamos fazer os algoritmos para comparar com este padrão, em que aqui o desgaste de poltrona está detalhado, com aí veículo a veículo. Compreenderam? Esse aqui é um gráfico da média dos 9 parâmetros que nós elegemos como os melhores, na nossa opinião, né? Uma opinião, uma visão subjetiva para avaliação de carro. E daí nós vamos começar a preencher individualmente, tomando esse aqui como modelo, né? Os demais. Então, se eles tiverem, por exemplo, a quilometragem muito alta, nós vamos encher aqui mais esse parâmetro 1, correto? E depois, através de programas de informática, né, programas de computador, nós vamos eleger a melhor linguagem para isso, né? Nós vamos comparar aquelas fichas que vêm com isso daí. Tá? Essa é a nossa visão sensível do cérebro. No meio, o parâmetro que nos chama mais atenção. Né? E nas beiradas, os que chamam menos atenção. Esse é exatamente o mecanismo do cérebro. Ele é
sensitivo. Vocês já perceberam? Vocês olham, por exemplo, uma fila de pessoas e avaliam as suas alturas. Na cabeça de vocês, o mais alto seria um cheio assim que se projeta na sua mente. E o mais baixo é algo pequeno, como se fosse isso aqui, ó. Estão compreendendo? Nós temos que transformar modelos com parâmetros em imagem visual, tá certo? Como se a gente estivesse fazendo um OCR conceitual, aquele reconhecimento óptico, né, que se faz de letras, de textos, né? Nós estamos fazendo isso para quê? Para parâmetros esparsos de avaliação. Então as coisas ficam muito mais fáceis, tá? Do que representar por números, correto? 5 é próximo de 7, mas aqui, neste gráfico, né, nesta forma de representação, por exemplo, ó, o 4 é metade do 8. A gente percebe que o 8 preenche mais do que o 4, tá certo? Esse é um modelo sensível. O visual é que é um modelo mais sensível para inspeção visual e não números, tá? Por isso que a gente trabalha tão bem com a cabeça para avaliações. Sabe quando fala assim, usa o seu feeling, usa o seu sentimento para avaliar essa situação? É isso que ocorre na cabeça. Uma representação visual que você não vê, tá? Mas que se expressa em cargas elétricas, em um sentimento maior ou menor de determinada sensação que você tem. Correto? É como um ruído alto, seria isso daqui, ó. O muito alto seria todo esse quadrado preenchido. Muito, muito alto, tá? E um ruído baixo, moderado seria assim, e um ruído imperceptível, quase imperceptível, isso daqui você percebe que tem alguma coisa, um chiado, mas muito suave. Aí você fala assim, quase não tem som. Correto? Então vocês entenderam bem? O método HTM, né, do Jeff Hawkins, transforma modelos de números em imagens sensitivas dessa forma, tá? Pegando aqueles parâmetros mais importantes. Tá certo? E isso explica, faz vocês terem mais visão, mais sensação sobre o que esta região do cérebro aí, o hipocampo, representa. Vocês vão ver em toda a literatura, esse aí é um comparador, né, em relação a padrões que você tem na cabeça. Correto? Parece assim um sentido meio esquisito, mas ficou bem claro para vocês. O outro nome possível dessa aula seria de parâmetros numéricos para parâmetros sensíveis. Tá bom? Na cabeça de vocês não existe exatamente 10, não existe exatamente 20. Existem escalas e você tem sentimentos em relação àquela escala. Abaixo naquela escala, né, de avaliação, eu dei exemplo com altura, com desgaste de veículo, aí você imagina pouco, uma coisa embaixo, pouco cheia, tá? E alto, muito significativo, quente, né? Você imagina uma região muito excitada do cérebro, assim, algo que veio cheio, um sentimento forte que você tem. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Tentem exemplos da vida de vocês, tá? Para encaixar aí nesse tipo de coisa, tá? Nós vamos evoluir em exemplos cada vez mais significativos em relação a esses gráficos aí, esses tipos de gráficos. Tá bom?
Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 23.